Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Levinho aqui com vocês de novo. Hoje, segunda-feira, nós vamos começar a nossa atividade de ciências falando sobre o sistema digestório. Muito bem. Pessoal, vocês receberam aí em casa um material falando para vocês tudo aquilo que vocês do quarto e do quinto ano precisam saber sobre o sistema digestório. É evidente que é muito mais complexo do que isso, mas primeiramente eu quero que vocês prestem atenção. O sistema digestório, de uma forma muito simples, resumida para que vocês entendam, é formado por alguns órgãos principais. Nós temos aqui, nessa imagem, a figura do sistema digestório, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Além disso, nós temos as glândulas acessórias, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes da digestão. A digestão, como a matéria de vocês está dizendo, começa pela boca. Os alimentos são mastigados com o auxílio dos dentes e eles são triturados a uma forma bem parecida com um patê, que nós chamamos de bolo alimentar, que com a ajuda da saliva, a saliva ajuda a molhar os alimentos, os dentes triturando, forma uma estrutura chamada bolo alimentar, que vai descer pela faringe, pelo esôfago e vai chegar ao estômago. Lá no estômago, nós vamos ter a ação dos sucos gástricos, que vão começar a quebrar esse alimento nos menores pedaços ainda possíveis até este momento. E quando o bolo alimentar está lá no estômago, nós chamamos ele de quimo. Isso, o nome é quimo. Imagina que você comeu agora há pouco, vazou lá no seu estômago e você agora tem o bolo alimentar, se chama quimo. Ok, lá no estômago, agora, recebendo toda essa efervescência dos sucos gástricos, os alimentos vão tomar um caminho abaixo, passando para o intestino delgado. Os vasos capilares sanguíneos começam a receber a absorção que os intestinos fazem desses nutrientes, lançando-os na corrente sanguínea. Quando isso ocorre, os alimentos começam a perder líquido. Vamos descendo, vamos para o intestino grosso. Chegando lá no intestino grosso, os alimentos, o resultante daquilo que o intestino delgado fez, começa a perder mais líquido e mais líquido e mais líquido, absorção de líquido, absorção ainda de alguns nutrientes que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E agora no intestino grosso, essa última absorção, para que o restante, 90% de bactérias e 10% daquilo que você ingeriu, vão ficar armazenados no reto, e na hora que você ficar com aquela dorzinha de barriga, o seu organismo vai eliminar aquilo que não vai ser aproveitado mais. Ou seja, o que você comeu, tudo que era bom, tudo que era nutriente foi absorvido, e tudo que não era foi lançado fora, através da eliminação de fezes. Isso é muito simples. Essa primeira parte, lembrando que isso é uma explicação para quarto e quinto ano, portanto, você aí que está aprendendo hoje sobre o sistema digestório, isso aqui é o básico, é aquilo que você tem que aprender na idade que você está, ok? É o seguinte, pessoal, eu quero que vocês agora assistam um videozinho com uma explicação bem bacana sobre o processo que os alimentos, pelo qual os alimentos passam da boca até serem eliminados em forma de fezes. Bora lá, vídeo! Nosso corpo está sempre trabalhando, mesmo quando estamos deitados na cama olhando e-mails sem nenhuma preocupação em mente. Se estivermos, por exemplo, mastigando um bolo de chocolate, nosso sistema digestório está em pleno funcionamento, como numa fábrica de chocolates. A digestão é o processo realizado pelo organismo para obter nutrientes dos alimentos que consumimos. Esses nutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, além das vitaminas e dos sais minerais. Esses nutrientes constituem fonte de energia e de matéria-prima para o organismo e são decompostos em moléculas menores pelo processo da digestão.
Dos carboidratos vêm os monossacarídeos. Os lipídios nos fornecem os ácidos graxos e o glicerol. As proteínas nos dão os aminoácidos. É tudo de que precisamos para continuar com forças para, pelo menos, mastigar um pouco mais o nosso delicioso bolo de chocolate. O alimento que você engoliu vai sofrendo modificações ao percorrer mais de 5 metros de tubo digestório. Quando os nutrientes, já decompostos em moléculas menores, chegam ao intestino delgado, eles são distribuídos para o corpo todo pelo sangue. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. O tubo digestório é um longo canal, composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Mas qual a função desses órgãos? Boca, língua e faringe são responsáveis pela digestão mecânica e pela deglutição do alimento, inclusive das coxinhas de rodoviária e dos pastéis de lanchonetes suspeitas. Glândulas salivares estão localizadas na boca e produzem a saliva, que umedece e inicia a digestão química do nosso bolo de chocolate. Mas afinal, o que é digestão mecânica? Parece que não nos esforçamos muito para comer. No entanto, durante esse processo, nossos ossos e músculos estão trabalhando para triturar o alimento. Por meio da mastigação promovida pelos dentes, quebramos nosso bolo de chocolate em vários pedacinhos menores. Dentes não servem apenas para construir um sorriso mais bonito em nossos rostos. Eles existem, na verdade, para cortar, rasgar e esmagar os alimentos. Os caninos estão na linha de frente, junto aos incisivos, cortando, perfurando e arrancando pedaços do alimento. Os molares e pré-molares esmagam e transformam a comida em uma pasta que, irrigada pela saliva, vai descer goela abaixo, ou melhor dizendo, ela será deglutida. Esôfago. Conduz o alimento da faringe ao estômago por meio de contrações musculares ou peristaltismo. Estômago. É ele que fica gritando de fome quando não comemos nada. Quando a comida está devidamente forrando o estômago, é banhada pelo suco gástrico, responsável pela digestão das proteínas presentes no nosso bolo de chocolate. Fígado. É um dos maiores órgãos do nosso corpo e atua como uma glândula anexa ao tubo digestório, secretando a bile, uma dentre outras importantes funções que ele desempenha. Vesícula biliar. Pequena bolsa muscular que armazena a bile, uma substância produzida pelo fígado e que ajuda na digestão das gorduras presentes no nosso bolo de chocolate. Curiosidade: na mitologia grega, Prometeu foi condenado por Zeus a passar o resto de sua vida acorrentado a uma rocha, tendo diariamente parte do seu fígado devorado por uma águia. Isso ocorreu porque ele havia roubado o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, e a punição escolhida para esse crime se deveu ao conhecimento do poder de regeneração do fígado, o que faria com que o castigo fosse eterno. Na realidade, o fígado não se regenera completamente nem diversas vezes. Sabe-se que somente 75% dos seus tecidos se regeneram. No entanto, quando parte do fígado de um paciente vivo é doado a outro paciente, ele se regenera em ambos os indivíduos. Pâncreas. Glândula anexa responsável por secretar o suco pancreático, que possui diversas enzimas digestivas capazes de agir sobre as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Intestino delgado. Parte do tubo digestório, na qual os sucos digestivos do pâncreas e do próprio intestino atuam, reduzindo ainda mais o tamanho dos nutrientes presentes no nosso bolo de chocolate. Intestino grosso. Nessa região do tubo digestório ocorre a formação das fezes e a absorção de água, sais minerais e vitaminas para o sangue. A quantidade de água absorvida é que determina, por exemplo, a consistência das fezes. Reto e ânus. Porção final do tubo digestório por onde as fezes são eliminadas. Curiosidade: a flatulência está relacionada a algumas situações e cheiros desagradáveis, que acontecem em elevadores ou salas de aula. Mas embaraçoso mesmo é se isso acontece na frente do namorado ou da namorada. Já imaginou? Flato é o nome dado ao popular pum. O pum nada mais é do que a liberação de gás metano produzido no intestino durante o processo digestivo. Calcula-se que um adulto solte em média 10 a 20 puns diários. Haja nariz!
Legal, né? Gostaram? Eu também gostei. Foi muito bem explicado. E agora, pessoal, nós vamos passar para o momento de fazer as atividades. Lá embaixo no seu dever, lá na atividade que você recebeu aí pelos grupos de WhatsApp, tem as atividades que você deve fazer baseado no que está escrito aí no seu texto. Você tem aí no seu texto as imagens que eu usei aqui para ilustrar. Essas imagens estão aí no seu caderno agora, ou no seu WhatsApp, se você não está imprimindo. Essas atividades vão fazer com que você aprenda sobre um dos mais importantes sistemas do corpo humano, que é o sistema digestório. E vamos que vamos estudar, ok? Estou no privado, me mandem as atividades quando vocês terminarem. Beleza? Vamos passar para matemática? Vamos fazer uma mágica então? Matemática? Ok. Vamos passar para matemática. Pessoal, nós vamos agora aprender sobre perímetro. O que é o perímetro? Você que estuda com o tio Deivinho desde o começo do ano, já passou por essa matéria lá na sala de aula, no comecinho do ano. Perímetro. Vocês vão ver aqui uma figura. Reparem uma coisa. Essa figura, ela tem 5 metros deste lado, 5 metros do lado de lá, 10 metros na parte de cima, 10 metros na parte de baixo. É um quadrilátero, retângulo. O que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura. Ou seja, você tem as medidas da figura e você faz a soma das medidas dos lados da figura e obtém dela o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. É simples. Para você fazer uma cerca em um terreno, a primeira coisa que você tem que saber é o perímetro do terreno. Para quê? Para você comprar o material, o arame, para você comprar a quantidade de moirões que você vai usar para fincar, para fazer a cerca. Se você quer fazer uma cerquinha simples numa horta, a mesma coisa. Você tem que saber o perímetro. Se você quer cercar um terreno que você comprou, fazer um muro, você vai ter que saber qual que é o perímetro do terreno para saber a quantidade de material de construção que você vai comprar. Então, o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Quando não é polígono, como é o caso dessa figura aqui, olha, não é polígono não. Linhas curvas, olha que interessante. Tem como medir o perímetro dessa figura? Tem. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar um barbante seguindo o contorno dessa figura e depois você vai pôr o barbante em linha reta e medir com algum instrumento de medida de comprimento. Acabamos de aprender isso, né? Viu só? Então, agora, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa introdução pequena que nós fizemos de perímetro. Eu quero que vocês façam as atividadezinhas que estão aí nos anexos que o tio Deivinho enviou para você. Por favor, faça com bastante atenção. É muito simples. Neste primeiro momento, nós não vamos precisar usar a régua, porque as figuras que eu enviei para vocês já têm as medidas pré-definidas e escritas nelas. Então, não é difícil. Preste bastante atenção. Você agora fará contas de adição, ok? Não se esqueça disso. Muito bem? Ótimo. Pessoal, um abraço agora a vocês e nós vamos passar para a aula de português, ok? Vamos lá? Português! Gente, o textinho que vocês receberam aí, no qual vocês vão trabalhar hoje, o meu objetivo é que você relembre esta matéria. Isso. Nós vamos classificar as palavras de acordo com a quantidade de sílabas que ela tem. Se a palavra tiver uma sílaba, monossílaba. Se a palavra tiver 2 sílabas, dissílaba. Se a palavra tiver 3 sílabas, trissílaba. Se a palavra tiver 4 ou mais, 5, 6, 7, 8, 10, 20, tanto que for acima de 4 ou mais que 4, nós chamamos essas palavras de palavras polissílabas, ok? Então, eu vou ensinar uma dica para vocês, é um truque para vocês fazerem a contagem das sílabas. Às vezes você tem uma palavra escrita no seu caderno e eu digo, quantas sílabas essa palavra tem?
Ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Você vai pegar a palavra e vai bater na sua mão, assim, ó. Enquanto você está falando as sílabas da palavra. Eu vou dar um exemplo, ó. Xícara. Olha, quantas batidas que eu dei. Xícara. 3. Olha, bola. 2. Olha, aquário. 3. Futebol. 3. Sofá. 2. Sucesso. 3. Protagonista. Protagonista. 5. Mais de 4 polissílaba. Viu só? Uma sílaba, chá, chá. Uma sílaba, monossílaba. Bola. 2 sílabas, dissílaba. Futebol. 3 sílabas, trissílaba. Qualquer uma de agora para frente, polissílaba. Protagonista. Assustador. Encantador. Viu? Todas que têm 4 ou mais sílabas, nós chamamos de polissílabas. Você vai perceber que até a número 5 do texto, dos deveres que vocês receberam, eu cobrei de vocês interpretação. Vamos localizar informações implícitas e explícitas no texto. Agora, dali em diante, eu quero que vocês me digam, quero olhar com vocês, trabalhar com vocês, se vocês aprenderam esta matéria. Ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje está aí. Vamos estudar, vamos ver, ok? Um abraço a todos vocês, beijo e vamos que vamos!